bem, voltamos agora para falar de Malvadão. Bota o hino do Flamengo aí para mim, Pedrinho, que o bicho tá pegando na eleição desse ano. Talvez seja mais disputada dos últimos anos. Uma pesquisa da outra, pesquisa da outra, pesquisa da outra. O bicho tá pegando. Sabe o cavalinho do Escobar? Tá assim, ó. E vai ter um grande final daqui a pouco. Então, como a gente trouxe na semana passada, se eu não me engano, retrasada, o Rodolfo Landim, o Dunche, semana passada. Hoje a gente está recebendo aqui o Maurício Gomes de Matos, candidato à presidência do Flamengo, e o Eduardo Bandeira de Melo, seu apoiador, um cara que a gente admira bastante, que, aliás, se hoje o Malvadão tá nadando assim, ó, de braçada, é porque o homem foi lá e resolveu o problema do Didi. Bandeira, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer todo meu estar aqui com vocês, com o meu zagueiro ali, Fernando, e com o Flávio. Fernandão só dava porrada nos outros. Maurício, ó, seja bem-vindo, cara, fique à vontade. Eu vou começar logo com uma pergunta sobre a campanha e jogo para os senhores para os temas mais sensíveis. Lembrando que cada candidato... Sacanagem. Tem 2 minutos. Aqui é o mesmo lado, não precisa disso, né? Sem cadeira! Sacanagem. Não dá até não. Bom, já dei boa tarde para os dois, vou começar com o Maurício. Maurício, eu quero saber um pouquinho dessa corrida eleitoral, né? No Flamengo, desde o início, a gente se encontrou em algum evento, você me falou que a coisa estava legal, pelas pesquisas de vocês. E aí, tem candidato que não teve a candidatura aprovada, tem candidato chegando, enfim. Nomes muito fortes e muito familiarizados com a torcida do Flamengo. Quero saber como é que está essa corrida nessa reta final aí, faltando um mês e pouco, né? Para a grande eleição do Flamengo. Muito boa tarde mais uma vez, Maurício. Boa tarde, amigo GV. É uma eleição mais importante, é a eleição mais importante da história do Flamengo. Nós vamos realizar um estádio, nós vamos trazer o profissionalismo para o Flamengo. Tenho certeza que nós vamos conseguir chegar à presidência do Flamengo. Tenho o apoio de Eduardo Bandeira de Melo, apoio de Márcio Braga e apoio do Flamengo Frente Maior, Flamengo Sem Fronteira, GREP, Vitória, Flacones, um grupo que está disposto a revolucionar o Flamengo, fazer o Flamengo ainda maior. E o presidente Eduardo, como principal apoiador, aqui do meu lado, me honra muito esse apoio, e ele está na chapa. Ele vai ser presidente da Assembleia Geral. Então, ao votar na chapa Mengão Maior, nós estamos votando em Maurício Gomes de Matos, em Wellington, em presidente Eduardo Bandeira de Melo e Rosana Lomba. Dessa forma, nós vamos chegar lá, tenho certeza, porque nós queremos fazer um Flamengo ainda maior. Presidente, como é que está o coração, o gostinho de estar de volta ao board do Flamengo, a liderança do Flamengo, essa corrida eleitoral? Eu queria saber um pouquinho de como você está vendo isso aí também. Olha, eu estou gostando muito de estar acompanhando aí o Maurício, o Wellington, a Rosana aí nessa chapa, né? Porque eu entendo que é a melhor solução para o Flamengo, né? E tenho certeza que a chapa será vitoriosa, porque aqui tem a melhor proposta, né? Aqui, como disse o Maurício, que resgata o profissionalismo, a impessoalidade, né? Vamos voltar àqueles tempos em que a gente não contratava parentes de presidente, nem de vice-presidente, né? Vamos voltar àqueles tempos, né, em que tudo do Flamengo era feito da maneira mais republicana, respeitando o fato de nós termos 45 milhões de torcedores, né, que querem ver o seu clube gerido de maneira correta. Muito bem, Fernandão, você que é cria da Gávea. Rapaz, o Bandeira escalou o meu time da Copa São Paulo de 2003 a 2004. A gente se encontrou em algum evento. Eu, Gauchinho, Anderson, com aquele apelido que você conhece. Até o ataque. Tá no Flamengo desde sempre, um grande torcedor também. Pergunta pro senhor, Fernandão. Desejar uma boa tarde pro Maurício, pro presidente Eduardo. Ele disse lá no Storycast que o time mais emocionante do Flamengo para ele foi o time da Taça São Paulo, que foi campeão contra o São Paulo lá no Morumbi, no Pacaembu, para um presidente que conquistou tudo que ele conquistou. E dizer que vive o Flamengo há muitos anos, que esse time foi o que mais emocionou. Foram duas Copas. Foram duas Copas São Paulo. 2016 e 2018. E teve uma que o senhor falou que foi a que mais emocionou, foi a que ganhou nos pênaltis do São Paulo lá, enfim. Mas é legal ver no essa Corinthians relação. Em 2016. Ele não sabe nada, Bandeira. Ele não sabe 2018. nada. Ele tá São chutando. Paulo, claro que não, ele foi lá no Storycast. Faz o seguinte, então. 2018 nós ganhamos se inscreva do São no canal Paulo. do Fernandão, o canal do Fernandão tá liberado. Faça sua pergunta sobre a candidatura. Cavei que você fez o que eu queria. Vambora. Obrigado. Presidente, candidato à presidência, Maurício, você já me falou algumas vezes que esteve dentro do Flamengo durante os últimos 20 anos, trabalhando em várias
em várias presidências, diretamente ligado ao clube. E agora a gente tem a iminência da construção do estádio. O que isso representa dentro desses 20 anos que você pensou, no que você trabalhou com relação ao clube? O que você espera com relação ao estádio? O que esse estádio pode trazer para o Flamengo dentro da sua concepção como presidente do clube? O que você imagina para o estádio do Flamengo? Como nome, como naming rights, como o que pode trazer para o Flamengo esse tipo de construção e o que você acredita que isso pode ser melhorar na história do Flamengo com relação à arrecadação, com relação ao jogo jogado, ao que pode trazer para o torcedor, o que pode trazer para o entorno da região onde vai ser construído o estádio? Bom, primeiro é um sonho. É o sonho de toda a nação e o meu também. Nós vamos construir um estádio com o jeito do rubro-negro, com a maneira rubro-negra. A única chapa que hoje tem condição de apresentar um estudo para isso é a nossa. Nós já pegamos a condição de, ao sentar na cadeira presidencial, já desenvolver e já ter no nosso cálculo de um ano e meio para o projeto, entender as melhores soluções para o Flamengo. Pegamos nomes renomados, né, nomes fortes, que entendem e versam sobre o estádio, como Fabrício Kika, que, sem sombra de dúvida, é uma unanimidade na visão que ele tem e nos estudos que ele faz, está nos ajudando. Nós temos o Francisco, que é um dos maiores ambientalistas do Brasil, temos uma equipe jurídica, uma equipe de marketing, toda ela estudando as evoluções e as condições que nós vamos ter que, ao sentar naquela cadeira, versar para construir esse estádio. Name right, cadeiras cativas e todos os estudos que nós estamos desenvolvendo para apresentar soluções financeiras para que a gente não precise virar SAF. SAF nem pensar. E com isso, nós temos já a condição de afirmar, vamos construir o estádio vai ser realmente, totalmente voltado para a nação rubro-negra. O ticket médio de um estádio que nós estamos idealizando vai ser muito melhor que hoje é o Maracanã. O Maracanã hoje traz uma condição desfavorável, é um dos estádios que mais condições de não ter a lucratividade para a gestão, é um ticket médio muito alto você jogar no Maracanã. Mas nós temos o Maracanã por 20 anos e vamos saber também explorar essa condição com zona popular. É importante a gente resgatar a torcida do Flamengo, é importante a gente botar a nossa essência, porque a nação é realmente que faz a diferença no Flamengo. E nós vamos saber cuidar disso, saber entender a necessidade da nação, porque hoje, por exemplo, nós temos uma decisão agora e o ingresso está a R$ 280, o mais barato, e uma cadeira no Maracanã Mais custa R$ 4.000. Ave Maria. Virou Só rico Broadway. para o estádio hoje. Não, virou Broadway. Virou Broadway. Não, nós somos radicalmente contra essa política. O torcedor tem que ser entendido como torcedor e não como produto. E nós vamos performar, vamos modificar o programa Sócio-Torcedor, vai ser um programa de relacionamento. São essas visões que nós temos de fazer o Flamengo ainda maior, um Flamengo mais forte. Maurício, eu tenho uma pergunta para o Bandeira, mas antes o Bigode tem uma pergunta para você sobre... Felipe Luiz, atual gestão, assinou um contrato até ano que vem, teve candidato dizendo que vai rever a situação caso seja eleito. Teve isso? Teve isso. Ih, rapaz. Eu queria saber da gestão do senhor candidato Maurício Gomes de Matos. Qual é a sua visão hoje sobre Felipe Luiz? O que você tem achado desse trabalho dele como torcedor e também como um possível presidente do Flamengo? Felipe Luiz é um ídolo da nação. O contrato é para ser respeitado. Eu tive agora a oportunidade de 2 ou 3 meses atrás ir a Florianópolis, que ele recebeu uma comenda lá em Florianópolis, e eu fui prestigiar. E sentei por um acaso do lado dele e ele me deu um bom dia, começou a estudar, ele estava no sub-17 ainda, toda a formação, e ele passou o voo inteiro estudando. Depois, quando nós saímos, aí sim nós começamos a conversar e vi todo o profissionalismo dele, a dedicação dele. Isso tem que ser respeitado. Nós vamos respeitar o contrato,
mas temos um diretor técnico administrativo para o futebol. Esse diretor técnico vai entender a melhor maneira para o Flamengo. Seria realmente prematuro para mim falar alguma coisa sobre a gestão que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar com uma visão totalmente profissional. Mas ele é um contratado do Flamengo, tem que ser respeitado. Bandeira, presidente, né? Eduardo Bandeira de Melo. Na época que o senhor foi presidente, rapaz, a coisa tava feia. Guardando almoço para comer na janta. A dureza não tava igual a nossa, né? Nossa época, né? Que a nossa, o mês tinha 120 dias. O senhor lembra bem, já era sócio. Qual é a principal diferença num cenário onde o Maurício é eleito, o senhor está junto com ele na chapa, de pegar aquele Flamengo lá que estava contando dinheirinho para esse Flamengo abastado de hoje em dia? O céu é o limite? Para o Flamengo o céu é sempre o limite, mas eu acho que a situação é muito diferente daquela que nós pegamos, que era catastrófica, mas os princípios de responsabilidade, de austeridade, de transparência são os mesmos. Você acabou de perguntar para o Maurício aqui sobre o projeto da nossa casa própria, do nosso estádio. Isso era uma coisa que a gente não tinha nem perspectiva de ter lá em 2012, 2013. Mas nós estamos falando de um projeto de longo prazo que envolve muito dinheiro e isso requer o quê? Responsabilidade, requer ciência e tudo isso tem que ser tratado com muita transparência. É muito dinheiro, é dinheiro do sócio, do torcedor do Flamengo. Então, como o Maurício falou, nós vamos tratar esse projeto do estádio e todos os outros projetos estruturantes ou não que apareçam com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que nós usamos para tirar o Flamengo do buraco lá em 2013. Podia ter chegado um pouquinho antes, né, Fernando? 2004, pô. Podia ter chegado uns 10 anos Comprei antes. minha casa financiada pela Caixa, né, na época, lá atrás. Eu ia pagar a prestação 90 dias depois, era só juro, mano. Tomava Ave Maria, mas tá bom, pelo menos resolveu. Fernandão, pergunta. Maurício, é impossível a gente não falar de Gabriel Barbosa, né? O Gabriel, a gente sabe todos os problemas que aconteceram do ano passado para esse ano, desse início de recuperação do Gabriel, com a relação com o Felipe. O Gabriel acabou de fazer um gol importante na última vitória do Flamengo sobre o Juventude. O que você pensa com relação ao Gabriel? Quais são os planos? Porque, se eu não me engano, desde o Adriano, sem comparações, é óbvio, o Flamengo não teve ninguém que se relacionasse com a torcida de uma forma tão direta e tão forte como o Gabriel se relaciona com a torcida. O que vocês pensam para o Gabriel nesse final de contrato ou para o ano que vem, caso seja eleito? Bom, como eu falei no caso do Felipe, a resposta é idêntica. São os profissionais que têm que decidir, porque na nossa gestão, o nosso regime vai ser totalmente profissional. Nós vamos ter, por necessidade estatutária, vice-presidentes amadores. Eles vão estar como se fosse um conselho de administração do clube, para metodologia e cobrança. A caneta que coloca a metodologia é a caneta que vai cobrar. Mas os profissionais é que tem que decidir. No caso do Gabriel, tem todo um aspecto de ídolo, todo um aspecto de performance que tem que ser analisado. Mas nós não temos hoje a condição de saber qual é a pedida dele, se nós vamos ter orçamento para atender. O Flamengo tem que ser gerido com responsabilidade. O presidente Bandeira trouxe para o Flamengo um norte de responsabilidade e nós vamos seguir esse norte sempre. Nossa gestão vai ser pautada por profissionalismo. As livres, uma para cada um. Fiquem à vontade, para o Bandeira, para o Maurício, entrando aqui na nossa reta final. Ok, eu vou fazer uma para o Bandeira especificamente. Bandeira, é um prazer estar falando com você de novo. Eu queria saber como você enxerga tudo isso que vem acontecendo com você nos últimos anos, uma tentativa de talvez te tirar do clube e você tendo sido uma pessoa muito importante nesse processo de reestruturação do Flamengo. Caso a chapa do Maurício vença as eleições, como será o seu tratamento com essas pessoas que hoje gostariam de te ver longe do Flamengo? Olha, Flávio, obrigado pela pergunta. E você pode ter certeza que não cabe nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de retaliação numa situação dessas.
né? Se o Maurício for eleito presidente, né, o presidente vai ser ele, eu tenho certeza que ele não vai perseguir ninguém, ele não vai tentar se vingar de ninguém. E eu também não tenho nem... Eu acho que seria uma irresponsabilidade, vocês sabem que eu sou responsável, né, eu usar recursos do Flamengo para perseguir os outros. Né? Ah, mas você foi perseguido. Fui. Né? Tentaram me expulsar do clube 3 vezes, tentaram me incriminar no caso do incêndio, né? Mas isso tudo são coisas que eu tive que enfrentar, continuo enfrentando, mas não vai ser isso que vai me fazer usar o Flamengo para perseguir ninguém. Fernandão, sua última pergunta antes de eu deixar a mensagem, para eles mandarem mensagem para os torcedores. Dá para o Maurício. Maurício, sua experiência, né, com o Flamengo é absurda, a gente já falou sobre isso aqui, mas dentro do que você acredita, qual vai ser o seu grande diferencial quando assumir? O que a torcida, o que os sócios podem esperar de você como presidente do Flamengo? Qual vai ser a grande diferença do presidente Maurício Gomes de Matos? Um Flamengo totalmente profissional, onde o dirigente amador não vai entrar em vestiário, não vai em ônibus de jogador, é metodologia de cobrança. Uma gávea com resgate da família rubro-negra. Quero voltar a grandes eventos como o Vermelho e Preto, como a família está no clube com mais churrasqueiras, com mais opções. Voltar à parte do Flá musical. Flamengo com resgate nesse quesito, um Flamengo com sócio-torcedor, uma condição de relacionamento e não uma relação comercial apenas. O Flamengo tem que se sentir pertencido e o torcedor, a nação, o sócio pertencendo. Vai ser a condição total de resgate, o Flamengo se relacionando com as federações, com os outros times, de uma forma de adversário e não como inimigo. Hoje o Flamengo é o clube mais popular, mas também é o clube mais odiado, porque os seus dirigentes mantêm distância de todos e de tudo. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos tratar o ser humano como o ser humano merece. Então esse é um diferencial, sem nunca largar a parte comercial, mas entendendo que a grande nação que faz a diferença não é produto. Vai ser um Flamengo profissional, um Flamengo dinâmico, um Flamengo vencedor, com mentalidade vencedora, com profissionais de alto nível, com ferramentas como a neurociência do esporte, como a condição da Exos que tratava de prevenção, isso foram contratos que não foram renovados. A neurociência do esporte, por exemplo, na América do Sul, só o River Plate desenvolve. Nós queremos desenvolver com a parte multiprofissional, botando psicólogo, psiquiatra, coach, assistente social, dando condição do desportista, dando condição do atleta desenvolver seu papel com uma performance ainda melhor, porque hoje é necessário todas essas ciências para complementar a condição de desenvolvimento nas profissões e no esporte, e isso é vital. Vamos tratar o Flamengo de uma forma diferente, com profissionalismo. Muito bem, essa resposta do Maurício já foi, né, um recado, um tema livre ao torcedor, então vou pedir para a gente encerrar o Bandeira de Melo também, que fale para o torcedor, em um minutinho, como se fosse um debate do Rodolfo Schneider, como é que vai ser esse Flamengo, caso a chapa de vocês vença. Olha, vai ser um Flamengo que respeita o seu torcedor, vai ser um Flamengo onde você não vai ver nenhum tipo de privilégio, vai ser um Flamengo onde ninguém vai contratar parentes, ninguém vai contratar amigos. Nós passamos 6 anos lá, 2 mandatos de 3, e eu não contratei nenhum parente, nenhum dos meus vice-presidentes contratou. Aliás, teve uma exceção, mas a gente não sabia que ele era parente, só viemos saber depois. Mas não é prática, né? O Flamengo tem que dar exemplo. Assim como nós resgatamos o passivo financeiro, o passivo ético e o passivo moral, né, que o Flamengo tinha na época que nós assumimos, para dar exemplo para 45 milhões de torcedores, e boa parte desses torcedores, crianças, jovens, pessoas humildes, que às vezes não têm nenhum outro ponto de contato com a vida, com a realidade, a não ser o seu clube de futebol. Ele precisa de exemplo.
Tá? E vocês podem ter certeza que o Flamengo, na gestão do Maurício e do Wellington, vai ser um Flamengo que vai dar exemplo e vai dar satisfação. O torcedor pode ter orgulho, né, de que vai ter sempre um Flamengo vencedor e um Flamengo cidadão. Muito bem, quero agradecer muito ao Maurício, ao Eduardo Bandeira de Melo. Lembrando ao torcedor rubro-negro que na semana que vem a gente recebe o Luiz Eduardo Batista, o BAP, para completar, né, que são os 3 candidatos e seus times, à presidência do Malvadão. Tomara que volte a ser Malvadão. Coisa ruim tá de volta. Falar em coisa ruim, bota essa coisa linda na tela aí pra mim.